Converte TV apresenta o programa Dorcas, Levanta-te, com a missionária Ana Luzia. Aleluia, louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. Mais uma terça-feira, programa Dorcas, Levanta-te, porque o Senhor, amado irmão, amada irmã, quer te ver de pé. Nesta tarde vamos iniciar mais um trabalho do programa, iniciar com a oração. Trazer existência àquilo que não existe, amado? Não sei como está você, a sua finança, a sua saúde, com a causa na justiça. Eu quero te dizer que nesta tarde, o nosso advogado, justo juiz, ele vai resolver as nossas causas. E nesta tarde tem uma palavra, amado, poderosa para o seu coração, que está em Daniel 6:22. E o Senhor enviou o anjo e fechou a boca dos leões. Você crê, meu irmão, que nesta tarde é muito forte, porque o nosso Deus é o mesmo de ontem, hoje e sempre. Ele está fechando a boca dos leões. Os falsos leões, amados, são os demônios, Satanás e seus demônios. Os leões que têm te colocado nesta cova que você está talvez de uma depressão, uma opressão maligna. Talvez, amados, de alguma palavra que está lançaram essa seta enviada pelo diabo e você está entristecido, amargurado. Eu quero te dizer que nesta tarde você vai se levantar. Amém, amados? Vamos orar neste momento. Pai Santo, Pai querido, levanta as minhas mãos. Pai, pela nação brasileira, Pai, pelo nosso Brasil, pelo nosso estado de Sergipe, a nossa cidade de Aracaju. Pai, por esse conjunto de onde estamos fazendo a transmissão, o conjunto Augusto Franco. Pai Santo, Pai querido, eu quero apresentar a Converte TV nas tuas mãos, a vida do presidente Pastor Jorge, a vida de cada ouvinte, Pai Santo, Pai querido, a vida de cada pessoa que está apresentando cada programação, vindo do coração do Senhor, Pai, para o coração, Pai, desse povo que precisa, Pai, de uma palavra, uma direção, uma cura. Pai, nesta tarde, eu sei que é uma tarde, Senhor, poderosa, porque sem Ti, meu Pai, nada podemos fazer. Pai, nesta tarde eu quero apresentar os hospitais, presídios, moradores de rua, orfanatos, asilo. Pai, onde tiver uma causa na justiça. Pai Santo, Pai querido, onde tiver nesta tarde alguém precisando de uma porta aberta, porta de emprego. Pai Santo, Pai querido, algum papel sendo assinado, Pai, nesta tarde. Pai Santo, Pai querido, o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pensamos. Pai, porque o Senhor é Deus fiel, maravilhoso. Pai, esta pessoa que está aí, Senhor Deus, na oncologia, setor de trauma, centro cirúrgico, nas maternidades, Senhor Deus, pronta a dar luz, Senhor. Age, Senhor Deus, com providência, Pai, tocando na mão dos médicos, dos enfermeiros. Pai, livrando esta pessoa, Pai, nesta tarde de bactérias, infecções. Pai, até laços de morte. O Senhor é o Deus que livra, é o Senhor Deus que cura. Jeová Rafá, o nosso Deus Jeová Nessi, o Senhor nossa bandeira nesta tarde. O Senhor, Pai, está levantando a bandeira. Pai, pela nossa nação, pelos países afora, onde está nos assistindo, na Califórnia. Pessoas que entram em contato conosco, Pai, da Suíça, Pai. Onde tiver, Senhor Deus, outros países nos assistindo, Portugal. Senhor, onde tiver este povo assistindo essa programação, meu Pai, eu sei que pessoas vão receber, porque eu já recebi, Pai, e eu sei que o Senhor enviou o anjo e já fechou a boca do falso leão. Porque o Senhor é o leão da tribo de Judá. Pai, e como este leão que brada, o Senhor, Pai, está em nosso favor, Senhor, espantando os demônios, Pai, que tem agido nas nossas finanças, na nossa casa, na nossa família, na nossa parentela, no nosso emprego, Pai. Onde tiver, Senhor Deus, um leão se levantando, Pai, nesta tarde, o verdadeiro leão da tribo de Judá, Pai, está enviando o seu anjo, Senhor, e calando, Senhor, os falsos leões, em nome de Jesus. Amém. Vai dando glória, meu irmão. Eita glória. Eu vou ler esse capítulo e versículo que está em Daniel. Louvado seja Deus. Daniel 6:22. E diz assim: E o meu Deus enviou o seu anjo que fechou as bocas dos leões, e ele não fizeram mal algum, pois fui considerado inocente à vista de Deus. Também contra ti não cometi mal algum, ó rei. Amados, nessa tarde, eu vou ler aqui o início de Daniel para você entender. Amados, Daniel
quando o rei estava dando aquele banquete, e a mão secreta chegou, ela escreveu naquela parede, Daniel interpretou aquela escrita ali naquela parede. Em seguida, amados, durante um tempo, foi levantado satrapas, né, no reino, para governar. E entre eles também foram levantados 3 supervisores desses satrapas. E na verdade, entre esses 3 estava Daniel. Mas, amados, Daniel é como todo servo de Deus, como você, meu irmão, você, minha irmã. Algo na gente é diferente, a gente não escolhe, a gente não pede, é dado do céu para a gente. Então, amados, às vezes, eu e você faz coisas que a gente não entende, é o poder de Deus na nossa vida. Algo que é colocado na nossa vida, amados, incomoda muita gente. E aí, Daniel, amados, ele sobressaiu. Talvez você está me assistindo, você ou na sua congregação, ou no seu trabalho, ou entre no meio das suas parentelas, amados, com você o negócio é diferente. Você é uma pessoa diferente. E por você ser diferente, você atrai aquelas amizades. Você onde chega, amado, é um brilho tão forte, é algo tão forte, que é impossível não notar você. Mas não vem de você, é do grande eu sou. E aí quando você coloca algo, amados, para fazer, amados, é algo extraordinário. Não foi diferente com Daniel. Mas, amados, esses satrapas e os supervisores, viram em Daniel algo diferente. E aí, amados, eles começaram a intentar um mal contra Daniel. Eu não sei no seu trabalho, talvez essa pessoa por inveja, por, amado, ver você se destacando, ver, amados, até os clientes, os amigos de trabalho, se essa coisa com você, intentou um mal contra a sua vida, levantou uma calúnia, talvez disse uma palavra, amado, para lhe entristecer. Ou talvez, amado, você está fazendo algo que ninguém quer fazer, mas por muitos é interpretado como quer se aparecer, quer a glória. Então, amado, sempre vai se levantar alguém para intentar um mal contra a nossa vida, para querer nos colocar na cova. Não há diferente também, amados, quando os profetas se levantam. Eu não estou dizendo aquele que é profeta de recado. Eu estou dizendo aquele profeta que Deus levanta para querer ir contra os erros, contra aquilo que ele, amados, o Senhor não aceita, e Deus usa a boca do profeta. E muitos estão botando os seus profetas, os profetas de verdade, na cova para ser devorado. E, amados, aqui eu vou ler um pouco aqui que diz assim, Daniel 6, para nós entendermos o que aconteceu para Daniel ir para a cova dos leões. Olha, amado, diz assim, Dário, o rei, achou bem nomear 120 satrapas para governarem todo o reino. O reino era grande, não era, amados? Então, diz assim, colocou 3 supervisores. E sobre eles, um dos quais era Daniel. Os satrapas tinham que prestar contas a ele para que o rei não sofresse nenhuma perda. E aí, amados, ora, Daniel se destacou tanto entre os supervisores e os satrapas por suas grandes qualidades que o rei planejava colocá-lo à frente do governo de todo o império. E diante disso, os supervisores e os satrapas procuravam motivo para acusar Daniel em sua administração governamental, mas nada conseguiram e não puderam achar nele falta alguma, pois ele era fiel e não era desonesto nem negligente. Finalmente, esses homens disseram, jamais encontraremos algum motivo para acusar Daniel, a menos que seja algo relacionado com a lei do Deus dele. E assim os supervisores e os satrapas, de comum acordo, foram falar com o rei. Olha, o rei Dário, vive para sempre. Né? Porque assim, amado, o inimigo das nossas almas, amado, ele não vem logo, né? Entregando não as coisas não, para ir contra nós. Primeiro ele vem com aqueles elogios, para depois, amados, intentar o mal contra nossas vidas. E aí ali eles, né? Só por fato deles falarem assim, seja para sempre, né? Vive para sempre ao rei. É como se dissesse, para sempre seja você o pastor desta tal igreja.
Olha, para sempre seja você o líder deste lugar. Vem assim com elogio, sabe, lhe botando lá em cima. Mas na verdade ele quer intentar o mal com alguém dali, né? Ou então para o gerente, o supervisor do setor. Geralmente é assim. E aí o rei já prestou atenção. E no 7 diz assim: e todos os supervisores reais, os prefeitos, satrapas, os conselheiros, governadores, concordaram em que o rei deve emitir um decreto, ordenando que todo aquele que orar, qualquer deus ou a qualquer homem, nos próximos 30 dias, exceto a ti, ó rei, seja atirado na cova dos leões. Veja, amados. Olha, vamos fazer, sabe, algo. E vamos ver quem é fiel. Olha, vamos botar a oferta de 5.000 reais. 1.000 reais, 100 reais, 500 reais, 300. Olha, vamos ver se realmente os ombreiros, ou os dirigentes, ou os conselheiros, ou vamos ver se o supervisor da empresa, eu não sei o que você está vivendo, ou do setor, vamos ver se essa pessoa é fiel mesmo. Eles chegam assim, dando sugestões. E aí, amados, o que é que acontece? O rei acha bom aquilo, ou você é adorado, olha, né? Você é exaltado, olha, vai ter uma conferência, onde eu vou estar à frente, olha, um negócio todo, né? E aí diz assim, no 8, agora, ó rei, emite o decreto e assina-o para que não seja alterado. Conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogado, e o rei Dário assinou o decreto. Olha, tem decretos que foram contra a sua vida. Decretos, amados, que muitos nesse dia, amados, se encontram na cova. Aqui era Daniel na cova dos leões. Talvez você está aí nessa cova por uma palavra. Oh, amado, por você ter sido colocado de lado. Oh, amado, por ter julgado você pela aparência, pela forma de se vestir. Oh, mas até às vezes, nem sem você falar, lhe julgam até, mas pelo andar. E aí tentaram algo que na verdade não é isso. E aqui, amado, o decreto saiu. No 10, quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém. E ali fez o que costumava fazer 3 vezes por dia. Ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus. Amado, eu quero te dizer, se você, como Daniel, eu não sei quem são os Daniel dessa tarde, o Daniel ou as Daniel nesta tarde, e que você, mas é aquela pessoa que ora, mesmo nas suas limitações, nas suas fraquezas, porque Deus, Ele lhe conhece seu oculto, seu profundo. Mas há uma diferença, amado, você busca, você chora aos pés dele, você tem comunhão. Era assim que Daniel era. E aqui, amado, então, diz assim no 11, aqueles homens foram investigar. Olha, eles estavam a todo custo, eu fiquei a imaginar, como eram 120, fora os outros 2, que Daniel estava entre os 3. Então, os 122 provavelmente estavam todo o tempo cercando cada passo que Daniel ia. E aí, mas Daniel foi orar, como era de costume. E aí ele estava aqui no 11. E encontraram Daniel orando, pedindo ajuda a Deus. No 12, e foram logo falar com o rei acerca do decreto real. Tu não publicaste um decreto ordenando que nestes 30 dias, todo aquele que fizer algum pedido a qualquer deus ou a qualquer homem, exceto a ti, ó rei, será lançado na cova dos leões? Ó rei, respondeu, o decreto está em vigor, conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogado. Então disseram ao rei no 13, Daniel, um dos exilados de Judá, não te dá ouvidos, ó rei, nem ao seu decreto que assinaste. Ele continua orando 3 vezes por dia. Amados, nesta tarde eu quero dizer para você,
talvez aquilo que você fazia, ou na presença, ou fora da presença, ou diante do decreto, ou de não decreto, você continuou sendo o mesmo. Mas para alguns, amados, isso aqui, o que você faz é uma afronta para ele. O problema não estava em Daniel. O problema, amado, estava naquelas pessoas. Porque Daniel, amados, era diferente. Daniel tinha um brilho. Amados, Daniel não era como aqueles que estavam no título. Como muitas coisas que a gente vê. Brilha, mas nem é ouro. Reluz, mas não é luz. Daniel não, amados. Daniel não. Daniel era algo diferente. Em Daniel não existia mal algum. Daniel era sincero. Daniel era honesto. Daniel adorava o Deus vivo. Daniel não adorava imagens e esculturas, nem animais, nem a madeira, nem a gesso. Daniel adorava o Deus vivo, em espírito e em verdade. E isso, amado, já é um fato disso, só o fato de você adorar um Deus vivo incomodar muita gente. Eu quero dizer isso para você. E no 14, e quando o rei ouviu isso, ficou muito contrariado e decidiu salvar Daniel. Mas, amados, até o pôr do sol fez o possível para livrá-lo. Mas ele já não podia ir contra um decreto do rei. Era como se ele ficasse visto, se ele livrasse Daniel, como um rei sem palavra. Mas aí, amado, no 15, mas os homens lhe disseram: lembra-te, ó rei, olha, insistindo, de que segundo a lei dos medos e do persa, nenhum decreto ou edito do rei pode ser modificado. E aqui eu já pulo para o 22. E Daniel, foi jogado na cova dos leões. E aí, amados, o Senhor, ele envia o anjo, amados, e fecha a boca dos leões. E nesta tarde, amados, eu quero liberar algumas palavras aqui, na Bíblia, acerca do que intentarem contra a sua vida. Deus, ele traz livramento. Em Isaías 54, 17, o livro do profeta messiânico, vai dizer que nenhuma arma forjada contra ti prosperará, prevalecerá. E nenhuma língua que contra ti se levantar, amado, nenhuma língua que se levantar contra ti, eu não sei qual é a língua que se levantou contra a sua vida, qual a calúnia, qual a injúria, mas eu quero te dizer, o Senhor, ele envia o anjo e está fechando a boca dos falsos leões. Deuteronômio 28, 7 vai dizer acerca de mim para você: por um caminho, amados, os nossos inimigos das nossas almas, ele vem, mas que por 7 o Senhor nos livra. No Salmo 91, amado, esse salmo é muito forte. O segredo de Daniel, amados, ele não se acovardou. Ele confiou em Deus. Porque, amados, quem tem livramento para mim e para você é Deus. E diz assim no Salmo 91. É muito forte. Eu vou ler a partir do 3. E ele o livrará do laço do caçador. Salmos 91, 3. E do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Louvado seja Deus. E diz assim: você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voe de dia. Amados, muitos dardos do maligno a gente não vê. Eles são lançados. E você não sabe a quantidade de livramento durante o dia, a noite, tarde, ao adormecer. O Senhor está te livrando, amado. E diz assim, olha: nem peste que move-se sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado e 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verás o castigo dos ímpios. E no 9 diz: se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio. Foi o que Daniel fez. Nenhum mal atingirá, desgraça alguma chegará à sua casa, à sua tenda, no seu trabalho, que foi a porta que Deus abriu, no seu casamento. E diz assim no 11: porque aos seus anjos, como ele fez com Daniel na cova dos leões,
Porque a seus anjos ele dará ordem a seu respeito, ao meu respeito, ao respeito do seu esposo, dos seus filhos, da tua parentela, do teu pai, da tua mãe. Que o proteja em todos os seus caminhos, em todos, amado, não é em alguns não, é em todos os caminhos, para a direita, para a esquerda, para trás, para frente. É o Senhor que está enviando o anjo. O Salmo 91:11 vai dizer, ele está enviando o anjo. Olha, amado, você não está vendo, mas o Senhor está enviando o anjo. Amados, a gente não consegue ver. Foi o caso, agora eu me lembro, daquele homem de Deus, o Eliseu, e o seu servo. Quando ele estava ali, aquele arrodeado, amados, daquele povo, ali, tudo para ir contra Eliseu. E o servo dele estava ali aflito. E ele diz, oh meu Senhor, abre os olhos para que ele veja. Ele só conseguiu ver os seus inimigos. Aquela multidão que estava ali de inimigos. Mas, amados, quando o Eliseu faz a oração e os olhos do seu servo abrem, amados, quando ele vê, amados, anjos, amados, acampados àquele redor, fogo para todo lado. É o que o Senhor está dizendo para você nesta tarde. Iracantaramanai. O Senhor, amados, ele está acampando anjos à frente da sua casa, lá no seu trabalho, está fechando a boca do falso leão. E lá naquela causa, na justiça, o Senhor está enviando anjos lá, amado, para dizer, olha, pega esse papel que está no final, está lá no final, mas o Senhor está colocando por cima. E Ele está dando decreto de vitória nesta tarde. Esse é o meu Deus. É o Deus que eu sirvo, amados. Mas há um segredo. Não é de qualquer jeito, amados. Não é de qualquer jeito, amado. Mas para obter as minhas respostas, as minhas vitórias, os decretos do céu, porque tem decretos do céu. Esse rei, o decreto do rei, era aqui na terra. Mas, amados, eu quero te dizer que há um decreto maior nos céus, o do nosso Deus. Porque ele diz assim, olha, que ele enviou. O teu filho amado está à direita de Deus Pai, mas ele enviou o Consolador, o Espírito Santo que habita em nós. Agora o Espírito ele está dentro, não está mais sobre. E ele diz, olha, quando eu vos, para que eu vá, para que ele venha, eu vou ter que ir. Mas ele vai te guiar de toda a verdade. Eu não vos deixarei órfão. Eu quero te dizer que você não é órfão. O seu marido pode ter lhe largado, mas você não é órfão. O seu filho que você criou, que você deu de comer, que você cuidou, ou que levou para a escola, e ele te abandonou e você está se sentindo só. Você, eu quero te dizer, ele não vos deixará sós. Você tem um Consolador. Está escrito na Bíblia, não é outro Consolador, como por aí diz a religião. É o Espírito Santo, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Não existe intercessora. Não existe outro intercessor, mas o Espírito Santo. Ele é o verdadeiro intercessor. Está escrito, Romanos 8. Amados, e eu quero te dizer nesta tarde, a oração, como Eliseu fez pelo céu, eu oro por você, os pequenos Cristo, que nessa tarde está me assistindo. Você que aceitou Jesus, amado, você é um pequeno Cristo. Você já está com Cristo nas regiões celestiais. E eu quero te dizer, amados, a oração que eu faço nessa tarde, Senhor, abre os olhos dos teus servos, para que veja, diante desta guerra, diante desta cova que ele está nesta tarde, tem um poço, tem uma fonte, como diz em João 7,38, como está escrito, aquele que me crê em mim, dentro de vós, dentro de si, amados, rios de água viva fluirão. Está fluindo aí, amados. Está lhe direcionando. Receba aí nesta tarde rios de água viva no seu ventre. Receba aí os rios do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus lhe conduzindo e lhe mostrando que nesta guerra, amado, nesta cova que o inimigo tentou lhe colocar, talvez de uma depressão, por algo que passou na infância,
Ou talvez, amado, por uma perda. Esta depressão que você está sofrendo, amado, talvez por uma palavra. Por um não. Por uma porta fechada. Eu não sei como surgiu essa depressão. Mas eu quero te dizer que nesta tarde, esse leão que se levantou, você está aí nesse lugar e os demônios estão aí, dizendo que você não é nada, que não há jeito, que não há futuro. Mas eu quero te dizer que o Senhor está enviando um anjo aí neste quarto. Talvez seja nesse hospital. Você está ouvindo essa programação. Você pegou esse telefone, eu sinto pelo meu espírito, e você diz: meu Deus, eu nunca vi essa programação. Eu nunca vi esta irmã. Mas Deus, nessa tarde, Ele está vindo como fogo sobre a minha vida. Está consumindo esta palavra. E este anjo está indo aí e falando ao seu coração: olha, você não está só. Olha, eu estou trabalhando, como diz no Salmo 91. Eu envio anjos ao teu respeito. Amados, como Satanás envia os seus demônios para trabalhar contra as nossas vidas, eu quero te dizer que tem um Deus que envia o anjo, amados, e nos dá livramento. Você nem viu, amados, quantos livramentos para você chegar a este dia, a esta hora e a este ano, vivo. Sabe o que foi, amados? Anjos trabalhando ao nosso redor. Anjos dando livramento de morte, de laços, de enfermidades. Anjos, anjos, anjos. Anjos indo aí a seu respeito. Você crê, amado, vai dando glória. Amados, muitos perguntam assim: ah, esse Deus, como? Como esse Deus? Se minha vida está assim. Como essa semana eu falando com a irmã no WhatsApp. Amados, ela falando só que minha vida é assim, ninguém me liga, minha mãe não me liga. Eu já fui para tantas igrejas, já fui para católica, já fui para isso, já fui para evangélica, ninguém me vê, ninguém me dá uma palavra, eu entro e saio da igreja. Eu sei que é assim. Está escrito: o amor de muitos esfriaria, amados. Em muitos lugares, ovelhas é números. Números. Ovelhas é números. Eu já ouvi, amados, pastor, que como diz a Bíblia, que o nosso Deus está escrito: a ovelha perdida, a dracma perdida. Quando uma ovelha se desvia, as 99 se junta lá, estão tudo bonitinha e vai atrás de uma. Mas hoje, uma saiu, é rebelde. Espírito de Jezabel, espírito de Corá, está se levantando. Que vá, vai um, Deus manda 100, monta 10. Antibíblia. Antibíblico, não está escrito. E a misericórdia, e as feridas, e as doentes. Mas eu até disse a meu esposo: eu tenho muito que trabalhar. Porque, amados, se fala-se muito de misericórdia, mas não tem. Mas se não tem, porque hoje, amados, é cada um no seu mundo, onde já tem até um projeto. A minha igreja são 500 mil membros. Deus falou comigo que é 500 mil membros. Aí você vê outro falar: olha, minha igreja, Deus me deu a promessa que é 2.000 membros. Olha, Deus me falou, me chamou para ser pastor, mas que eu vou andar pelas nações. Então Deus não me chamou para pastor, Deus me chamou para evangelista. Porque pastor, ele fica na igreja local, cuida da ovelha, da complicada, da depressiva, da ansiosa. Amados, cada um é um tempo, nós temos que respeitar o tempo de cada um. Quando eu fui para a igreja, amados, e olhe que eu falava muito com Deus, eu estava com uma samaritana: olha, diz que deve adorar Deus ali, mas vocês adoram Deus ali na igreja. E eu, como a samaritana, dizia assim: olha, eu adoro Deus aqui, eu adoro Deus. Não é isso quando a gente vai pregar para alguém. Não, eu conheço Deus. Olha, eu sou de Deus.
ficar a vida toda em pecado, mas eu sou de Deus. Mas, amados, quando eu fui para a igreja, mal eu queria ir para a igreja. Quanto mais congregar, quanto mais se envolver na obra, quanto mais com os títulos. Mas, amados, tem pessoas que vão para a igreja, aceitam Jesus, em meses já logo é missionário, é não sei o quê, vai, e pega o tranco. Mas tem pessoas, amados, que é um processo. São as feridas. Você não sabe como foi o passado dessa pessoa, nem procura saber, já vai julgando. E eu, amados, cada um que chega aqui, quem está me ouvindo sabe, que entra com pedido, está em meu número, é aberto, socorro. Eu paro, eu converso, respondo. E quando eu vejo, amados, porque aquela pessoa está naquele estado, não foi em vão, não. Não é porque ela é rebelde, não. Não é porque ela quer congregar, não, amados. Sabe o que é? São pessoas que precisam de pessoas como Jesus. Quando estava no caminho, alguém me tocou. Não, mestre, a multidão te toca. Não, alguém me tocou. Ele para tudo. Olha, eu vou para Galileia. Aí Jesus chega e diz bem assim: eita, é necessário passar por Samaria. O que o Espírito Santo de Deus quer falar? Peraí, vou sentar nesse poço, vou descansar. Pense, Jesus, descansar. Vou descansar. Não, que inquietação. Mestre, a gente está precisando de comida. Vão, meus filhos, vão, os discípulos foram. E ele para ali naquele poço. Não, Senhor, não está escrito, viu? Estou ilustrando. E ali Jesus fica: meu Deus, o que é que eu estou fazendo nesse poço? Não tem ninguém aqui, eu paro nesse poço. Lá vem a samaritana. Ele parava. Jesus não foi logo dizendo: olha, mulher, larga os seus 5 maridos, já está no 6º. Olha, eu sou o 7º, mas você tem que casar comigo. Não, amado, ele deixa ela bem à vontade. Ele só diz: me dá água. Como tu, samaritano, e começa aquela conversa. O cego está lá, cego, meu Deus. Oh, miserável, homem que ele era. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, e o homem gritava, e os discípulos querendo que ele se cale. Não, Jesus, para. Os 10 leprosos. Jesus curou todos, não perguntou se tinha que aceitar ele primeiro. Olha, para ele curar, você vai ter que me aceitar primeiro. Você vai ter que dar o dízimo alto. Você vai ter que dar o dízimo da primícia. Você vai ter que dar a oferta ossada. Não, amados, não. Ele curou e foram todos embora. Só um voltou. Então, amados, a gente vê uma bagunça, uma coisa. E aí, amados, a gente vê a pouca ainda preparação dos discípulos de Jesus. Inclusive, me incluo eu. Porque se hoje estivesse na posição de pastora, amados, a gente tem que aprender mais com o mestre. A gente tem que sentar e comer esses 4 evangelhos e começar a imitar Jesus. Mateus, Marcos, Lucas e João. Comer. E aí começar mais a esmuiçar, espremer essas letras e botar no ventre. Olha, amados, porque a gente tem visto pouco amor. Como eu tenho visto, as pessoas é números. Você entra, o principal é o seu dízimo e oferta, ali é muito bem pregado, sermão de 30 minutos, muitas das vezes de 1 hora. Mas, ore por mim, fique na palavra. Olhe, estou precisando na minha casa de oração, meu filho está assim. Não, ele tem que vir para a igreja. Ele tem um livre-arbítrio, já quer logo, né? Sair de mansinho. Então, mas a gente tem visto muitas pessoas desviadas, desgarradas, ovelhas sem pastor. E nisso aí, amados, é um perigo muito grande, onde os falsos lobos têm se levantado, com falsos ensinos. A gente vê aí, a internet é uma bênção, amados, para a palavra ser pregada, para alcançarmos vida para Jesus. Mas também nesse meio termo, como também as igrejas, se levantaram muitas igrejas com doutrinas de demônio. Existem muitas pregações no YouTube, no Facebook, no Instagram, no WhatsApp, doutrinas de demônio. Onde o fundamento, amados, não é levar para Cristo, mas é para manter a pessoa, mais uma vez, cativa dos seus próprios mestres. Onde quando Jesus, toda vez que ele falava para alguém, que alguém chegava e dizia: tu é bom, ele disse: não, bom é o meu Pai.
olha, Senhor, deixa se sentar um de um lado, um de outro. Não cabe a mim dizer quem vai estar sentado comigo na direita nem da esquerda, mas somente ao meu Pai. Olha, eu vou para o Pai. Senhor, quando vai acontecer essas coisas à sua vida? Nem os anjos, nem o Filho sabe, somente Deus. Então, amados, tem coisa que todo tempo Jesus estava dando a glória ao Pai. Nós, como os discípulos e como evangelistas do Senhor, devemos dar glória para Jesus. E muitas das vezes não, amados. Queremos levantar a doutrina segundo o que esse povo está aí na cova, está aí na depressão, problema na mente, problema espiritual, problemas, amados, das emoções. E nesse meio termo, amado, tem se levantado os lobos para devorar as ovelhas que são de Cristo. Com falsos enganos, doutrinas que, na verdade, em vez de você se tornar livre em Cristo, sem peso, você se torna uma pessoa, amados, em vez de estar ali, preso em coisas desse mundo, você não chega nunca ao conhecimento da verdade. Vive este reino que vai passar, mas há um reino verdadeiro, o reino de Deus. E esse é que quer salvar a sua alma. Deixa eu entrar aqui para ver já quem está conosco. Louvado seja Deus. Eita, glória. Deixa eu ver se eu entro aqui, viu, pastor Jorge. Então, amados, o reino que Deus quer para mim e para você é o reino eterno. Deus, Ele não lhe chamou e Ele enfatizou para que você não dê o seu dízimo, a sua oferta, você é um ladrão, você vai para o inferno. Porque Ele diz que quem crer em mim será salvo. E quem não crê já está condenado. Então, amados, eu tento às vezes assim, eu leio a Bíblia e eu vejo cada ensino, cada coisa que quer trazer a pessoa aprisionado. E eu fico sem entender. Eu vejo quando Ezequiel fala acerca das ovelhas. Eu não me lembro aqui o texto, eu vou tentar ver se eu acho. E acerca de Daniel na cova dos leões. E eu quero falar aqui acerca das ovelhas. Daniel, se eu não me engano, é Ezequiel 34 ou 35. Os pastores e as ovelhas. Eu quero ler, eu senti de ler, porque eu tenho visto, amados, eu não sou pastora, mas muitas pessoas me entram, né, no meu celular, pessoas que eu já tenho colocado no grupo de oração. Você que deseja, amada irmã, eu quero dizer que o grupo não é para estar dando toda hora a palavra revelada, se Deus revelar, amém. Mas é um grupo sério, onde tem 7 mulheres orando cada dia por sua vida. E a gente todo dia deixa um áudio de oração. Por nossas famílias, estamos no propósito de uma campanha sobre o Salmo 127. Se não for o Senhor que edifica a casa, em vos trabalhos que edifica. E Ezequiel 34 fala assim: e veio a mim a palavra do Senhor, filho do homem, profetize contra os pastores de Israel. Profetize e diga assim, diz o soberano Senhor: ai dos pastores de Israel que só cuidam de si mesmo. Eu vou repetir. Que cuidam de si mesmo. Eu quero dizer para você, amado, que está aí. Eu sou pastor nas lives, no Instagram, no WhatsApp. Mas o seu intuito maior é só lançar profecia ou tá pedindo oferta e dízimo, mas não é de cuidar. Acaso os pastores não deveriam cuidar do rebanho? Vocês comem a coalhada, vestem-se de lã e abatem os melhores animais, mas não tomam conta do rebanho. A comida melhor sou eu, o melhor carro sou eu, a melhor casa. Aliás, eu sou um pastor. Vocês têm que me honrar. Amados, interessante que eu não vejo Jesus. Ele se esvaziou de si. Ele se fez pobre para que fôssemos ricos.
E aí a gente vê aqui no 4, vocês não fortalecem a fraca. Amados, o que tem de gente fraca na fé, ore por mim, me dê uma palavra. Eu estou assim, amados, essas são as que são fracas. Essas pessoas, elas têm uma medida de fé. E ela não chegou como eu e você, ou muitos outros têm, de andar pelas próprias pernas. Temos que ter paciência com elas. Nem curaram a doente, nem enfaixaram a ferida. Sabe o que é a ferida? É aquela amada que não teve a sorte que você teve, de pegar pastores segundo o coração de Deus. Pegou pastores enganadores, mentirosos, que só querem os dízimos, que só querem as ofertas. Silêncio. É meu esposo aqui, está pregando ali. Vocês não trouxeram de volta as desviadas. Quem se importa com a ovelha que saiu? Vai uma, vem 10. Eu já ouvi e eu já passei por isso. Nem procuram as perdidas. Você tem dominado sobre elas como dureza e brutalidade. Aqui é assim, fica quem quer. Se não for do meu jeito, a porta da rua é sementia da casa. Por isso elas estão dispersas, porque não há pastor algum. E quando foram dispersas, elas se tornaram comida de todos os animais selvagens. Sabe o que é, amado? Ela está tão ferida, tão carente, que qualquer palavrinha, olha, ela entra. E diz assim no 6, as minhas ovelhas vaquearam por todos os montes e por todos os altos colinas. Foram dispersas por toda a terra. E ninguém se preocupava com elas, nem as procurou. Amados, essa palavra aqui, em Ezequiel 34. Muitos mil anos atrás. Nós estamos em 2019. Vamos para 2020. E Deus está levantando um povo dentro de outro povo. Deus está levantando, mas você não tem noção. Pessoas sem títulos. Pessoas que não estão querendo nada de título. Mas são pessoas que Deus está levantando para ir atrás dessas. Sem nada em troca. Sem cobrar dízimo. Sem cobrar ofertas. Mas é por essas aqui. O amor. Deus está levantando. Por isso, no 7 diz assim, pastores, ouçam a palavra do Senhor, juro pela minha vida, a palavra do soberano Senhor, visto que o meu rebanho ficou sem pastor. Amados, muitas das vezes, quando tem pastor mesmo, físico, é como se não tivesse. Não visita, não ora, se apacenta a si mesmo. Não se preocupa com o meu rebanho, mas cuidam de si mesmo, em vez de cuidarem do rebanho. Eu estou comendo banquete, estou aqui, ó, em sal e brasa. Eu estou aqui na comida detalha. Ainda posto a foto no Facebook. E às vezes a ovelhinha lá, coitada, comendo farinha, com ovo cozinhado. Assim diz o soberano, o Senhor, estou contra os pastores e os considerarei responsável pelo meu rebanho. Pedro. E lá em Pedro, se eu não me recordo, é Pedro 5, 1 Pedro ou 2 Pedro, quando Jesus disse, olha para os pastores, cuide do meu rebanho. O rebanho é do Senhor, não é seu. Mas ele disse, olha, cuida dele. Pedro, tu me amas? Apacenta minhas ovelhas. Pela segunda vez, Pedro, tu me amas? Apacenta minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Apacenta minhas ovelhas. Engraçado de se perceber é que no final de Mateus, Marcos está assim, ide. Fazei discípulo de todas as nações. Está o ide, o vá, busque. Não é dentro não, é fora. Deus não te chamou para esse cargo.
Eu estou falando, amado, pela direção. Eu estava falando aqui de Daniel da Cova dos Leões. Já mudei, não estava nem aqui. Não tinha nem anotado nada, mas o Senhor tocou. Porque eu tenho visto, eu não sou pastora. Mas Deus me levantou para esse programa. Só que eu achava, amados, que aquilo que era impossível só ia trazer uma palavra. E aí, de repente, meu celular dispara, amado, de pessoas que estão nessa aqui posição. Magoadas, desviadas. E você não tem noção do que eu ouço, viu? Aí diz assim diz o soberano no 10, Ezequiel 34, 10. O Senhor estou contra os pastores seus, e os considerarei responsáveis pelo meu rebanho. Eu lhe tirarei da função de apacentá-lo. Oh, glória! Jesus, corre e depressa. Está feio. Jesus, eu tenho orado, está feio o negócio. Para que os pastores não mais se alimentem a si mesmos. Livrai o meu rebanho da boca deles, e as ovelhas não servirão mais de comida. Amados, tem me inquietado. Eu tenho conversado com as intercessoras, e eu pensava que era expressão do Espírito. Amados, está em um lugar onde a gente vê que o foco não é amar ovelhas, e a gente via Jesus na multidão, nas casas, sinagogas, no templo. Não era só 4 paredes não, amado. Jesus não quis a honra, ele se esvaziou toda a honra. Ele queria, amado, era servir, não é estar sendo servido não. E diz assim, porque assim diz o soberano Senhor, eu mesmo buscarei as minhas ovelhas e delas cuidarei. Deus vai cuidar de você. Deus está enviando um anjo. Deus não vai deixar, amado, você perecer. Deus não vai permitir que você não seja salvo. Deus está levantando, amados, os Davi, que amem ovelha, que estão lá atrás das malhadas, sem título, sem nome, amados, por aí, reconhecido, mas reconhecido pelo céu, porque Deus está se agradando das suas obras, nos hospitais, nos presídios, nas ruas, em ônibus, e há muito julgamento, viu, para esses que estão se levantando assim, para pregar o evangelho. Há muito julgamento, sabe por quê? Porque as coisas querem ser voltadas para dentro, quando na verdade é para fora. O para dentro, amado, é só para a gente, estar ali reunidos como congregação, para ouvir a palavra, um louvor, porque é isso que está escrito, se eu não me engano, em Coríntios. Está reunidos, traga um salmo, não é assim, pastor Jorge? Traga um louvor, um hino, traga uma palavra, reúne-se. Depois que se reuniu, eu comecei a questionar o Senhor. Pai, por que está escrito na palavra do Senhor, quando diz assim, enchei-vos do Espírito? E eu comecei esses dias a indagar o Senhor, enchei-vos do Espírito. E o para que desse encher do Espírito? E a resposta está em Isaías 61. Porque o Espírito está sobre mim, porque me ungiu. Por que você é ungido? Por que o Senhor lhe selou com a promessa? Por que o Espírito Santo de Deus viria? Não é para estar congregado segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Mas o intuito de estar congregado. Mas e as pessoas? E o ir, tirar os acorrentados, pregar o evangelho aos mendigos, levar o pão, ir em hospitais, presídios, tive fome, não me deste de comer, tive sede, não me deste de beber. Quando, Senhor, temos visto isso? Quando você fizer a um desses pequeninos, amados, mas onde um morador de rua vai ter dinheiro para trazer o dízimo? Por que eu vou para um morador de rua? Ele não tem dízimo para me dar, ele não tem oferta para dar na igreja. Eu vou gastar tempo, como eu já ouvi. Primeiro tem que dar um anzol para ele. Não, amado. Jesus não pensava nisso. Ele diz, olha, em Provérbios,
quando você der ao pobre, você está me emprestando. E aí, amados, eu comecei a dizer, Jesus, eu quero ser a diferença. Papai, eu quero ajudar pessoas. E confirma, Sela, isso. E, amados, impressionante. Logo o WhatsApp, vem pessoas de todo lugar precisando. Oprimidas, pessoas na cova dos leões, demônios agindo na vida dessa pessoa, porque depressão, em alguns casos, é demônio. A pessoa vê vozes, quer se matar, é demônio. E aí, amados, pessoas com problema em casamento, não se sentem à vontade de desabafar, porque é muitos eventos. E como vai perder tempo com pessoas problemáticas? Deixa lá, porque ela vai logo se abafar e logo, olha, ela pega a reta. Então eu creio, amados, como aqui está escrito. No 11, porque assim diz o Senhor, eu mesmo buscarei as ovelhas e delas cuidarei. Assim como o pastor busca as ovelhas dispersas, quando está cuidando do rebanho, também tomarei conta de minhas ovelhas. Eu as resgatarei de todos os lugares, para onde foram dispersas no dia das nuvens e de trevas. Eu as farei sair das outras nações e eu as reunirei, trazendo-as dos outros povos para a sua própria terra. E as apacentarei nos montes de Israel e nos vales e em todos os povos dos países. Tomarei conta delas numa boa pastagem, e os altos do monte de Israel serão a terra onde pastarão. Ali se alimentarão no rico pasto, nos montes de Israel. Eu mesmo tomarei conta das minhas ovelhas e a farei deitar-se, repousar-se. Palavra do Senhor, o soberano. Procurarei as perdidas e trarei de volta as desviadas. Você que está desviado, Deus está procurando por você. Ele está levantando os seus remanescentes. Eles não estão aí para você, mas Deus está levantando os pastores que vão atrás de vocês. Eu fortalecerei a fraca, diz o Senhor, mas as rebeldes e fortes eu destruirei. Apacentarei o rebanho com justiça. Ele é justo juiz, ele vai agir com justiça. Porque nem muitos amados que estão aí desviados, estão desgarrados, são rebeldes não. Mas o Senhor está lhe resgatando. E nesta tarde eu já vou entrar aqui para saber, falar rapidinho, orar e saber de vocês que está desviado. Você que quer aceitar Jesus. Mas hoje essa palavra é para aqueles que estavam na cova dos leões. Talvez você está sendo muito aflito, está aflito por demônios. Você está angustiado, você está sem direção. Amado, eu quero te dizer que o nosso pastor, Jesus Cristo, Ele tem enviado o seu Espírito sobre a terra e tocado em pessoas, em corações. Que essas pessoas vão te ajudar a libertar, te curar, sarar suas feridas através da palavra, através de um conselho, através, amados, de uma direção do Espírito para a sua vida. Se você está em meu número, você quiser também aqui, você pode dizer, eu aceito Jesus, eu estou desviada, eu estou desacreditado com a igreja. Olha, eu me sinto uma ovelha sem pastor. Olha, amado, eu quero te dizer, Deus ele vai direcionar você para um lugar de pastos, onde você vai ter comida, onde você vai ter refrigério. Pastores que amam vidas, não números. Para quando você, amado, passar um dia, uma semana sem ir, ela vai atrás de você. Quando você estiver precisando, ela vai na sua casa orar. Quando você estiver enfermo, ela vai lhe visitar. Quando você estiver preso, ela vai lhe visitar. Quando você tiver fome, ela vai lhe dar comida. É isso, amado, o verdadeiro pastor, porque Jesus, ele era assim, ele parava. Todo o tempo Jesus estava parando, estava no meio da multidão.
todos estavam ali seguindo a ele. Mas um estava lá desviado, um estava lá sobrecarregado, um estava precisado, um queria ser curado, ele parava. Ou muitas das vezes ele saia por direção do Espírito para o tanque. Chega lá, tem um homem, 37 anos. Estava ali paralítico e de pecado, viu? Porque depois o Senhor encontrou ele no templo e disse, olha, lembra-se, não peque, para que não se suceda algo pior. Então aquela enfermidade foi por pecado. E amados, o Senhor sempre estava parando. E nesta tarde o Senhor está parando para dizer, olha, eu estou lhe tirando, eu estou enviando anjos. Eu estou enviando anjos, estou te tirando da cova dos leões. E nesta tarde, amado, esses demônios que afligiam a sua vida, pode crer que através desta palavra, nesta tarde, você está sendo curada. Enfermidades nesta tarde, o Senhor está curando. Curas da alma, o Senhor nesta tarde está curando. Perdão, angústia, rancor, ódio. Nesta tarde, o Senhor está lhe livrando de todo o mal, você crê? Ele está enviando o anjo. O anjo da cura, o anjo da libertação. O Senhor está libertando pessoas nessa tarde, cativa. Que estava na cova. Oh, missionário, eu estava na cova. Eu estava sem congregar. Eu estava desacreditada. Eu estava sem acreditar em congregação. Mas, amado, devemos congregar. Deus vai plantar a gente em certos lugares, amado. Cada um no seu lugar. Eu creio nisso. Eu creio que existem pessoas que amem vidas. Não amem dízimo, não amem oferta. Não amem a sua posição, mas ame você. Ame a vida que Jesus a confiou. Por cada ovelha que Deus colocar na sua mão, ela é preciosa. Se Deus enviou ela para esse lugar, cuide dela. Se Deus está enviando pessoas para a sua vida, cuide. É a você que Deus está confiando. Eu tenho um grupo de oração. Se você quiser participar, você entra no meu WhatsApp e eu vou estar lhe colocando. Primeiro eu vou informar a você para saber se você vai querer. Porque o grupo de oração, ele tem as suas regras para não virar uma bagunça. Nós estamos sempre orando, não pode falar mal de político. Por mais que esteja aí, amado, explodindo, nós não somos desse mundo, nós somos do céu. Nós não estamos para falar de pastor, nós estamos para falar o que está na palavra. Tudo que eu falei aqui está na palavra, não é o que eu digo. E é o que eu tenho visto, pessoas sem pastores que apacentam. Existe, amado, existem os bons, existem os maus. Existem as ovelhas, existem os bodes. Existem também os missionários, também os que não são. Então, nesta tarde, eu quero abençoar a sua vida, orando. Dorcas, próxima terça-feira, eu vou estar trazendo mais outra palavra da parte do coração do Senhor. Pai, eu quero apresentar nesta tarde cada vida. Quero agradecer por mais um programa. A todos que estavam ouvindo nesta tarde, Pai, mas nesta tarde, Senhor Deus, eu segui o curso do Teu Espírito. Aquilo que o Senhor colocou, Pai, no meu coração, Pai. Tem misericórdia nas nossas vidas, Pai. Oh, Pai, acrescenta saúde, graça. Oh, Pai, mais unção, Pai, para que seja liberada para esse povo. O meu desejo nessa tarde, Pai, se tiver uma pessoa, uma ovelha perdida, que volte para o seu aprisco, Pai. Oh, Pai, que ela se volte para o Senhor, Pai. Oh, Senhor, eu creio, Pai, que a maior recompensa não é ouro nem prata, mas é o galardão naquele grande dia que eu vou receber do Senhor. Pai, que eu venha cada dia mais ter sabedoria. Oh, Pai, que cada dia mais, Senhor Deus, o Senhor toque no meu coração. Pai, me dá uma graça, Senhor Deus, para ajudar pessoas que têm vindo, oh, Pai, entrar em contato comigo, meu Pai. Abençoa cada um. Abençoa a nossa cidade de Aracaju, nosso estado de Sergipe, o nosso Brasil. Oh, Pai, não vivemos pelo que vemos, Senhor, mas pelo aquilo que o Senhor tem para nossas vidas. Eu sei que muitas das vezes, Senhor Deus, o medo, a tristeza, a dúvida quer vir. Mas Cristo, o Espírito Santo de Deus logo nos lembra da promessa que Jesus vai voltar e vai arrebatar a sua igreja. Oh, Pai, que nesta tarde eu já declaro pessoas salvas, pessoas libertas, pessoas saradas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. TV Converte apresentou o programa Dorcas, Levanta-te, com a missionária Ana Luzia.